Graça e paz, irmãos. Estamos de volta, mais um estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus. Hoje o tema é sobre vingança. Então Jesus abordou esse tema sobre a vingança no capítulo 5 de Mateus, do verso 38 ao verso 42. Eu te convido à leitura da palavra de Deus. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 38 ao verso 42, diz assim a palavra: Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém. Mateus 5, 38 a 42. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a iluminação do Espírito? Te convido a esta oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este dia abençoado, dia feliz, dia de estudo da Tua Palavra. Pedimos, rogamos, suplicamos ao Espírito Santo a iluminação, o ensino, o aprendizado, a aprendizagem. Rogamos ao Senhor, aquele que detém todo o conhecimento e toda a sabedoria, nos ensine, nos ajude, perdoe os nossos pecados, que possamos aprender mais da Tua Palavra para colocá-la em prática e sermos fiéis a Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeira parte do método indutivo são as observações. Selecionei algumas questões aqui de observação para nos ajudar a chegar à segunda etapa, que é a interpretação. Então a primeira são as observações. Primeira observação: a quem foi dada a lei, olho por olho, dente por dente? Lei presente em Êxodo 21, Levítico 24 e Deuteronômio capítulo 19. Para quem que foi dada essa lei? Ao povo de Israel como nação ou ao povo de Israel como indivíduo? Então foi dado para a nação de um modo geral, para as autoridades, para as instituições da nação, ou foi dado para as pessoas individualmente, né? Então aí no verso 39, do capítulo 5, 38 do capítulo 5, Jesus disse: Ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Então isso foi dito para quem? Para a nação de Israel, para a coletividade. Era uma lei coletiva, né? Ou foi uma lei que poderia ser aplicada na vingança pessoal, uma lei para o indivíduo colocar ela em prática, uma lei para ser executada pelo indivíduo, pela pessoa, ou voltada para a nação. Então a resposta é que essa lei foi dada lá por Moisés, né? Uma lei para a nação de Israel. Nunca essa lei, olho por olho, dente por dente, teve aplicação individual, nessa ótica do individualismo ou da vingança pessoal. Outro ponto: será que a proibição de Jesus, registrada no verso 39, se aplica a todos os casos, como por exemplo quando uma pessoa má está atacando uma terceira pessoa? Qual é a proibição do verso 39? No verso 39 Jesus fala: não resistais ao perverso. Então Jesus proíbe resistir ao perverso. Então a pergunta é: será que essa proibição se aplica a todos os casos? Mesmo quando uma terceira pessoa está sendo atacada por um perverso e a gente vê, nós não devemos resistir a esse perverso porque Jesus falou que nós não devemos resistir a ele? Ou em alguns casos essa proibição não se aplica? Essa é a questão de observação aqui, o ponto que eu trouxe para a nossa reflexão. A resposta é que essa regra ela não é absoluta. Ela não se aplica a todas as situações. Tá? Como que a gente sabe disso? Pelo contexto e pela interpretação integral da palavra de Deus, né? Porque Jesus ensinou outras coisas também. A gente vai ver isso mais para frente. Então, não é uma regra absoluta. Se eu vejo alguém sendo atacado por uma terceira pessoa, eu posso resistir a esse perverso, defendendo essa terceira pessoa, e não vou estar ferindo o mandamento de Jesus Cristo. Tá? Porque não é absoluto nesse sentido. Tá? Ele é específico para algumas situações. Terceira questão: essa proibição significa, por exemplo, que cristãos não podem fazer parte da polícia ou das forças armadas? Então, por exemplo, uma pessoa ela é cristã, ela não pode ser PM, ela não pode ser um policial civil, ela não pode fazer parte do exército, da aeronáutica, da marinha, porque Jesus falou que nós não devemos resistir ao perverso. É nesse sentido que devemos interpretar essa proibição de Jesus, porque a polícia resiste ao perverso, os membros das forças armadas também resistem às pessoas perversas, aquelas que querem causar dano ou que ferem os outros, né?
Então o cristão não pode fazer parte da polícia ou das Forças Armadas? É nesse sentido? Não, não é nesse sentido, porque como nós já vimos, essa regra aqui que nós estamos estudando, esses mandamentos de Jesus não são absolutos, assim, não se aplicam a todas as situações, né? Jesus ele vai explicar isso em outras questões e nós também podemos entender aqui pelo contexto. Seguindo, dá a quem te pede. Se aplica a todos os casos, por exemplo, sempre que um usuário de droga nos pede dinheiro, temos que dar. Então, observe aí o verso 42, que Jesus fala assim, se alguém te obrigar... Não, verso 42, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Então, dá a quem te pede. Então, esse mandamento, dá a quem te pede. A pessoa te pediu, você dá. Verso 42, ele se aplica também a todos os casos? Por exemplo, você está na rua e um usuário de droga te pede dinheiro. E você faz aquela análise e vê que ele está pedindo dinheiro para se alimentar, mas pelo contexto, pela sua análise, você percebe que ele vai usar o dinheiro para comprar mais droga. E aí você se lembra que Jesus falou, dá a quem te pede. Então, por causa disso, todas as vezes que alguém, por exemplo, mesmo numa situação dessa, né, de doença, de dependência química, pede, você é obrigado a 100% das vezes a dar o dinheiro para a pessoa, né? Nós vimos aqui que não, também, nesse caso aqui, esse dá a quem te pede, não se aplica a todos os casos. Por quê? Como eu já disse, Jesus ensinou outras coisas. E Jesus, por exemplo, ele ensinou que o mais importante é a regra do amor, é a lei do amor. Então, em situações específicas, você pode analisar conforme a lei do amor e perceber que aquela atitude, aquilo que a pessoa está te pedindo, não é o que ela precisa. E se você ama a pessoa, você não vai dar aquilo que ela está pedindo. Então, nesse caso que eu usei aqui, de exemplo, se alguém, um dependente químico, numa situação dessa está te pedindo dinheiro, e você analisou e chegou à conclusão que o dinheiro vai ser usado para comprar mais droga, você não estaria atendendo à lei do amor se você desse o dinheiro, porque você estaria agravando a situação da pessoa. Mas isso também não te isenta de não fazer nada, né? Então você ficaria numa situação, nós, né? Numa situação de fazer o que representaria mais amor àquela pessoa. Então, às vezes o que ela está precisando é de um alimento, ou de uma internação, de uma ajuda, né? De um apoio. Não necessariamente dar o dinheiro que ela pede. Não é que é proibido dar o dinheiro, né? A questão é que não é 100% obrigatório, né? Porque tem pessoas que, por causa desse texto, dá a quem te pede, todas as vezes e em todas as situações, mesmo que ela não queira, ela dá o dinheiro com medo de violar o que Jesus falou, dá a quem te pede, não vire as costas, né? Então, aqui é para a gente entender que não é uma regra absoluta. A lei maior, a regra maior é a lei do amor, né? E aí fica na consciência também, às vezes, na consciência de cada um, se o seu comportamento está valorizando mais o amor ou não, né? Amor ao próximo, né? Amor ao próximo. Outra situação aqui, dos casos exemplificados por Jesus, qual caracteriza abuso pessoal? Aqui nos versos 39, 40, 41 e 42, Jesus traz alguns exemplos. A pergunta é, desses exemplos, qual caracteriza abuso pessoal? Quem sofreu abuso pessoal aqui nessas histórias que Jesus, nessas hipóteses que Jesus levanta, né? Então a resposta é aquele que sofre o ferimento na face. Então, abuso pessoal, quem está sofrendo abuso pessoal é aquele que sofreu um ferimento na face. Está aí no verso 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então aqui Jesus está falando, mesmo que você sofra um abuso pessoal, como um tapa com a mão virada, que era no costume judeu, isso aqui era uma desonra, uma humilhação muito grande, né? Ser ofendido, abusado pessoalmente dessa forma, mesmo que isso aconteça, Jesus está falando, volta-lhe também a outra. Lembrando que o tema é sobre a vingança, então Jesus está trazendo uma interpretação nova, né? Não é olho por olho, dente por dente, de forma absoluta, de forma vingativa. Mesmo que você sofra um abuso pessoal, como um tapa no rosto, deixa bater do outro lado, né? Seguindo, quais caracterizam sacrifício pessoal? Então, o primeiro abuso pessoal é esse tapa no rosto, né, na face. E sacrifício pessoal, está aí no verso 40 e 41, né, que é o caso da túnica e da capa,
e o andar 2 milhas, né? O verso 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, então a pessoa que quer demandar, quer levar você aos tribunais para tomar a tua túnica, deixa ali também a capa. Então aqui é um caso de sacrifício pessoal, né? A pessoa quer demandar em juízo para tomar algo, e Jesus está falando, entrega a túnica e dá também a capa. Né? E o outro caso está aí no verso 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, que é 1,5 km aproximadamente, vai com ele, no caso aqui na época dos judeus, né? Essa medida era essa, na cultura romana, se alguém te obrigar a andar 1 milha, por volta de 1,5 km, vai com ele 2. Né? Os soldados romanos eles tinham o direito de obrigar o civil a ajudá-lo. Então, o soldado romano ele poderia encontrar um civil na estrada e falar assim, me ajuda a carregar algo, né? Essa madeira, me ajuda a carregar qualquer objeto, fazer qualquer serviço. O soldado romano tinha um direito. Então Jesus está falando, se alguém te obriga a andar 1 milha, 1,5 km com ele, anda 3 km, né? Anda 2 milhas. Então Jesus está falando, se você está numa situação de sofrer de sacrifício pessoal, não fique preocupado, né? Não fique lamentando. Você tem que sofrer um determinado sacrifício pessoal, se proponha a dobrar esse sacrifício pessoal. É 1 milha? Vai 2. Né? É nesse sentido que Jesus está ensinando aqui os seus discípulos. Né? Agora nós podemos ir para a segunda parte, que é a parte da interpretação. Nós fizemos observações, vamos interpretar. Então, na época de Jesus, a lei do olho por olho, dente por dente, estava sendo levada para a esfera pessoal da vingança, para a esfera pessoal do rancor, da maldade, do ódio, perdendo assim sua função restritiva do mal. Então, as pessoas que ouviram essa pregação de Jesus, a cultura daquela época, aquelas pessoas daquela época, elas estavam levando essa lei do olho por olho, dente por dente, para a esfera da vingança pessoal, né? Que originalmente essa lei servia para restringir o mal. Quando falava olho por olho, ou seja, se foi um olho, é outro olho, um dente é outro dente, não poderia ter uma desproporção, né? A pessoa feria um olho, a outra ia lá e tirava a vida, ou uma pessoa perdia um dente, fazia vingança e matava a pessoa. Então, inicialmente essa lei era para restringir o mal, né? Então ela tinha uma função restritiva do mal, mas na época de Jesus eles estavam aplicando essa lei não para restringir o mal, mas para legitimar a vingança pessoal, o rancor, a maldade, o ódio. Podemos responder que está certa essa conclusão? É isso que estava acontecendo na época de Jesus, usando o olho por olho, dente por dente, para justificar a vingança pessoal, o rancor, a maldade, o ódio, e não para restringir o mal como foi pensada no início? Era isso que estava acontecendo e foi contra isso que Jesus se levantou, né, para trazer a interpretação correta. Segundo ponto, Jesus estava criando uma nova e absoluta regra de nunca resistir ao perverso, ou seja, nunca resistir àquele que nos fere, e sempre dar ao outro o que ele quer. Ou Jesus estava ensinando que os cristãos devem estar prontos para abrir mão até daquilo que é seu, ou seja, os cristãos devem estar prontos para abrir mão da integridade física, da honra, dos bens, do trabalho, do próprio tempo. É isso que Jesus estava ensinando aqui? Não criando uma regra absoluta de nunca resistir, de sempre dar ao outro o que ele pede, mas mostrando que o cristão deve viver nesse estado de preparo. Se for necessário, ele abre mão daquilo que é dele, da integridade física, ele pode tomar um tapa no rosto, né? Ele pode ser desonrado, ele pode doar os seus bens, emprestar os seus bens, ele pode trabalhar de graça, ele pode ser obrigado a trabalhar um dia, ele trabalha 2, ele pode ser obrigado a andar 1 milha, ele anda 2, ou seja, há uma disposição em doar o trabalho, o tempo, né, a sua vida. É isso que Jesus estava ensinando aqui, né? Desde que esse comportamento, né, de doação, né, se mostre como adequado ou recomendado pelo amor, e também suficiente para afastar uma atitude vingativa, mercenária, mesquinha, avarenta. Então, entre duas escolhas, né? O cristão, se ele escolher
agir de uma forma, aquele comportamento dele pode ser considerado como vingativo, mercenário, mesquinho, avarento. Do outro lado, se ele sofrer um abuso pessoal, suportar um abuso pessoal, ou se ele fizer um sacrifício pessoal do que é dele, não vai ser considerado vingativo, não vai ser considerado mercenário, mesquinho, avarento. Então, entre essas duas escolhas, o cristão tem que escolher essa segunda, mesmo que isso signifique ofensa pessoal e sacrifício pessoal, significa perder alguma coisa. Então é isso que Jesus está ensinando. Se for necessário, para amar os outros, para amar as pessoas, abra mão do que é seu, do seu tempo, do seu trabalho, do seu dinheiro, dê, empreste, não vire as costas para as pessoas. É nesse sentido que Jesus está ensinando aqui, quando ele fala da vingança, que o mais importante é isso do que vingar, do que exigir a aplicação pessoal do olho por olho, dente por dente, ou seja, sofra o abuso pessoal, deixe bater no seu rosto, vire a face para bater do outro lado da face, né? E é isso, né, irmãos? Jesus está ensinando realmente essa lei do amor, né? O caminho da cruz é esse caminho do sacrifício pessoal, que às vezes exige até mesmo um abuso, um sofrer e suportar abusos pessoais, né? Abuso da integridade física. Quantos cristãos perderam a sua vida, ainda perdem a sua vida? Quantos cristãos sofrem lesões corporais, né? Já sofreram na história açoites? Quantos foram sacrificados? Quantos foram crucificados, né? Quantos cristãos foram devorados por animais em cerimônias públicas, em circos, né? lá em Roma, no Coliseu, por exemplo. Então, é isso que Jesus está ensinando, né? Entre uma atitude e outra, nós devemos observar qual que é a atitude que honra o amor ao próximo, que não caracteriza vingança, atitude mercenária, mesquinha, né? E, por último, aqui nessa segunda parte do método indutivo, que é a interpretação, Jesus ensina que o princípio de conduta do cristão é o caminho da cruz, é o caminho do sacrifício próprio, e não o caminho do certo e do errado, do direito próprio, da vingança pessoal. Então, o caminho da cruz é o caminho do sacrifício próprio, do sacrifício pessoal. E o outro caminho é o caminho do legalismo, do certo, do errado, do direito meu, do direito pessoal, da vingança pessoal. Qual que é a conduta, né? Qual que é o princípio da conduta cristã? É o caminho da cruz ou é esse caminho do legalismo, do direito pessoal? Isso é meu, isso é direito meu, eu não abro mão, eu exijo vingança, né? Então, são essas questões que Jesus traz para a nossa reflexão. E o princípio da conduta do cristão, respondendo aqui ao ponto levantado, é o caminho da cruz. E esse caminho da cruz exige suportar abuso pessoal e suportar sacrifício pessoal, sacrifício de tempo, de dinheiro, do trabalho, de vários aspectos da vida, né? E a terceira e última parte aqui do estudo indutivo, que é a parte da aplicação. Então nós observamos, interpretamos e agora podemos aplicar isso na nossa vida. Hoje, o que esse texto nos ensina hoje? 4 pontos aqui para nos ajudar. Se você sofrer um abuso pessoal, como uma injusta ofensa física, estará preparado para reagir como Jesus orienta ou procurará a vingança pessoal? Então, se você sofrer um abuso pessoal, como Jesus falou que se alguém bater no seu rosto, você está preparado para deixar a pessoa bater no outro, do outro lado, né? Ou você vai procurar a vingança? Outro ponto, você dá e empresta seus bens com alegria e com boa vontade ou vira as costas ao necessitado? Então, é um ponto para você, para mim, né? Nós damos, nós emprestamos com alegria, com boa vontade, ou quando a gente sabe que alguém vai nos pedir alguma coisa, a gente vira as costas, né, ao necessitado. Quando alguém lhe pede algo, você fica pensando no que vai ganhar com isso, ou você sabe que Deus é quem retribui? Então, quando você faz algo para alguém, quando você dá alguma coisa, você empresta, você pensa, o que eu vou ganhar com isso? Ou qual o meu lucro nisso? Ou você sabe que essas coisas, esse bem que nós praticamos, é Deus quem nos retribui? E por último,
Você já relevou abuso pessoal? Como no exemplo Jesus disse aqui, agressão física. Você já relevou, você já perdoou isso? Você já fez algum sacrifício pessoal de tempo, de bens, de trabalho, em virtude do amor cristão? Ou seja, considerando o amor cristão, porque você ama a pessoa, você já perdoou abuso pessoal, ou você já fez algum sacrifício para alguma pessoa por causa desse amor cristão, por causa da ordem de Cristo de amar o outro, de amar o próximo, e esse amor envolve até os inimigos. Você já teve essa experiência de relevar abuso pessoal, ou de suportar, ou de fazer algum sacrifício pessoal, abrir mão de algo que é seu, para amar alguém? Nós finalizamos aqui, irmãos, chegamos ao fim desse estudo. Que Deus possa nos abençoar, que Deus te abençoe, te ajude no estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus, e pedimos que na próxima semana todos estejam novamente aqui, para a gente dar sequência a esse nosso desafio, que é o Evangelho de Mateus, usando o método indutivo. Uma boa semana, uma semana abençoada a todos vocês.